Nós passamos pelo capítulo 1, onde a gente entrou um pouco na história na época de Roma, na época de Augusto, e a gente já percebe aí que há uma fase mais estável, né, do Império Romano, e a gente já vê Jesus agindo, né, na espiritualidade, já preparando o caminho para a sua chegada, né, que foi a época que a gente discutiu no capítulo 1. E no capítulo 2, a gente falou sobre o precursor, que foi João, o Batista, e nós comentamos sobre a vida dele, sobre a missão, né, que ele tinha. Ele foi o precursor e também preparou esse ambiente para os ensinamentos do Cristo, né? Então, a gente pode dizer que João Batista, Jesus dividiu a história do tempo, antes e depois de Cristo. E João o Batista dividiu a Bíblia, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E hoje a gente vai começar no capítulo 3, onde a gente vai falar sobre as primeiras pregações. Todos leram? Vamos lá. Olha, eu vou lendo, cada um lê um parágrafo aí, né? Começando, então, o capítulo 3, primeiras pregações. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Bom, eu continuo? Pode ser, eu gostaria de fazer só um comentário, né? Porque no comecinho, a gente vê assim, nos primeiros dias do ano 30, quer dizer, por isso que a idade de Jesus, né? Porque 3 anos depois ele foi crucificado, então supõe-se que ele teria 33 anos, é tudo uma estimativa, que na verdade a gente não tem aí exatamente a ideia, né? E a gente fica imaginando Jesus e João Batista juntos, né? Que tipo de conversa que eles estariam tendo, né? Com eles. E aí, o que vai acontecer é que Jesus, então, se dirige, né? A Jerusalém. Lembrando que, naquela época, Jerusalém era o lugar onde tinha o templo. E era um lugar onde se podia ficar mais perto de Deus. Então, era um lugar muito importante para a época, Jerusalém. Você queria estar perto de Deus, você ia para Jerusalém, né? Então, é esse o cenário que vai se desenvolver aí, essa história de Humberto de Campos. E lembrando, gente, que essas revelações que a gente tem no Espiritismo, elas nos ajudam muito à interpretação do Evangelho, porque nos traz até informações que não estão nos Evangelhos, né? Informações que esclarecem e muito, né? Daí a importância desse estudo e outros estudos, dessas obras magníficas que o Espiritismo nos traz. Era isso que eu queria falar. Sandra, só um minutinho. Apenas um detalhe, né? No capítulo 2, que era com o João Batista, ele encerra o capítulo, né, dizendo da reunião dos dois, o mestre mostrando toda aquela região para João Batista, né, e ele dizendo para a mãe que João iria primeiro. E aqui ele retorna bem no início desse capítulo com a reunião dos dois novamente, né? Então, quer dizer, passaram-se aquele tempo todo, mas só esse detalhe, eu achei bem interessante, entendeu? Como o Humberto de Campos traz isso para a gente. Desculpa, Humberto, vai lá. Sandra, o comentário é muito oportuno. Bom dia a todos e a todas. Sem sombra de dúvida, uma colocação que você faz sobre a questão da idade, Emmanuel faz um comentário. Se nós não nos enganamos no Consolador,
nessa obra, onde há uma diferença de algo em torno de 4 anos do que se narra em relação ao ano 0 e do que seria efetivamente. Mas isso é detalhe, né? O importante é o conteúdo, né? É o contexto, não necessariamente. Bom, dando continuidade, então, no capítulo 2, Humberto de Campos continua narrando. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. É interessante esse parágrafo aqui, antes que a gente dê continuidade no diálogo, sobre a questão da vibração de Jesus em relação à atração das pessoas. Não é? É como a lâmpada para a mariposa. Né? A energia de Jesus, a gente não tem ideia, né, de comparação para fazer, né? Mas devia ser algo tão intenso, tão significativo, que, claro, atrai pessoas de boa índole, como também pessoas que são criaturas necessitadas, né? Lembrando Jesus que ele vai nos ensinar que não são os sãos que precisam de médico, né? E sim os doentes. Então atraía, claro, todo tipo de pessoas, mas dada a essência daquela vibração de amor puro, né, que nós não temos ideia do que seja. Eu vou fazer só uma analogia, sem nenhuma comparação, evidentemente, usando até mesmo do que foi estudado no Chico Xavier. Quando o Chico foi um cientista da NASA, inclusive, para Uberaba, e através de equipamentos simples até para a época, eles mediram a aura, né, a emanação energética do Chico. E se constatou que a emanação energética circular emitida pelo Chico estava em torno de 20 metros. Ou seja, era possível sentir... Alguém está com o microfone aberto aí. Era possível sentir a sua emanação energética a cerca de 20 metros. E conforme foi constatado por inúmeras pessoas, até mesmo muitos biógrafos dele, de que quando você adentrava neste círculo, né, até de 20 metros, o Chico captava aquilo que você estava pensando. Imaginemos Jesus, o que deveria ser, né, na sua grandiosidade, para não só a questão de atrair as pessoas, porque ele vai atrair um enfermo, né, que seria até um daqueles que seria um dos seus condenadores, e não necessariamente um juiz, porque o juiz, ele efetivamente não está na posição direta de condenador. Jesus não foi julgado, Jesus foi condenado, né? E ele se aproxima com uma posição orgulhosa e, ao mesmo tempo, com uma atitude assim de fazer troça, né, em relação, de desprezo em relação ao Galileu, conforme acho que já foi comentado, se não me engano, pelo Rafael, pelo Ayrton, sobre a questão do que foi falado sobre Jesus. Ele diz: Galileu, que fazes na cidade? E aí Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Quer dizer, é uma postura de desprezo. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos?
Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? O sujeito é de uma petulância sem conta, né? Mas, continuando, sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. Algum comentário? Dá para a gente fazer bastante comentários, né, sobre essa passagem. Eu vou falar um pouco, depois alguém aí querendo se manifestar, por favor, né? A primeira coisa que chama a atenção da gente é que esse Hanan se refere a Jesus como Galileu, né? Como é que ele sabia que Jesus era Galileu, né? Pelas vestimentas. E também o Galileu não era bem visto naquela época, porque as maiores revoltas, rebeldes, saíam tudo da Galileia. Os galileus que se revoltavam davam muito trabalho para os soldados romanos. Então, você vê que ele já olha para Jesus de maneira diferente, né? Já com a petulância, rebaixando ele, chamando dessa forma, né? Galileu, o que faz aqui? Quem é você para estar aqui, né? De forma muito petulante, como disse Humberto. E que mais que a gente pode também comentar é que Jesus, ele fala para Hanan que ele quer fundar um reino. Então, na cabeça do Hanan, ele está pensando aí num reino físico, né? Que vai ter um castelo e vai ter os súditos, né? Então, por isso que ele fica assim, mas quem é você, né? Acho que ele até tem Jesus como um louco, né? Querendo fundar um reino, né? Tipo assim, você já esteve em Roma, em Atenas, o que seria equivalente a dizer hoje, por acaso você já foi para Nova York, você já foi para Tóquio, você já foi, sei lá, para outros países aí, da Arábia, você entende? Então, a ideia do Hanan, e Jesus sabe muito bem, era a ideia da coisa física, né? Alguém gostaria de falar mais? Se você me permite, né, Sandra, eu achei muito interessante a sua observação a respeito desta postura deles com Jesus por conta do Galileu, né? Porque, de fato, o que Roma fazia quando conquistava territórios, etc., era permitir que os chamados políticos e sacerdotes, que era uma mescla, né? O doutor da lei era uma mescla entre um senador e um sacerdote. Eles permitiam que o povo continuasse obedecendo às religiões e às suas leis de acordo com as acomodações das leis de Roma. Porque o que importava para Roma, vale lembrar, por isso essa relação, né, dos sacerdotes, dos doutores da lei com os romanos, com o governador romano, que se dá lá principalmente com o Pilatos, no momento da condenação de Jesus. Eles aferiam vantagens, né, os doutores da lei, ou seja, a elite da época, a gente tem que considerar o que elite da época são as criaturas que viviam, né, tinham possibilidades de viver, porque a grande maioria da população procurava sobreviver, porque a miséria era absurda. Se nós fazemos uma constatação da miséria de hoje,
a época de Jesus, há 2000 anos atrás, seria invertido a quantidade de miseráveis versus a quantidade das criaturas que vivem no planeta. 7 bilhões e meio, dos quais 900 milhões estão em miséria. Se nós levarmos proporcionalmente na época de Jesus, esse quadro estaria invertido, né? Os 900 milhões seriam as criaturas que estariam vivendo para o restante tentar sobreviver. Então, havia eles mantinham essa estrutura, os romanos mantinham essa estrutura dos interessados e poderosos da época, poderosos para com seus povos, porque o que interessava para Roma eram os impostos, né? Era, inclusive, fazendo isso, eles mantinham dentro do possível a paz na região, não tendo que mobilizar exército, porque mobilizar exército, os custos são altíssimos, até hoje nós sabemos disso. Então, eles procuravam manter esta relação da melhor forma possível. É interessante notar, porque é neste ponto aqui que a Sandra fez uma observação importantíssima para os nossos estudos a respeito de Hanan achar que é um reino físico, porque é exatamente isso que eles vão usar contra Jesus quando eles levam Jesus para Pilatos, dizendo que ele queria não é, construir um reino que ele se posicionava como rei. E aí, como a gente diz no português vulgar, o bicho pegou. Não é? Porque nas questões políticas não havia ninguém superior ao César, ou seja, o imperador da época. Agora, acho que continua quem a leitura ou o comentário? Aí. Posso só fazer, duas observações. Uma a respeito da data calendário, que o Humberto citou de maneira brilhante, né? Eu acho que sim, o Emmanuel fala sobre isso, o Humberto Campos também. E, embora o Humberto tenha falado de uma questão tão menor em relação à história de Cristo, mas eu acho que é interessante porque quando se levanta isso nas obras espíritas, né? Muito se fala, mas será que é isso? Será que não é? E de fato, quando os cientistas começam a estudar, obrigado, Vera. Quando os cientistas começam a estudar o calendário e a transição do calendário juliano para o gregoriano, se percebe um lapso já por conta do não existir o ano bissexto, né? Esse foi todo o colapso do calendário juliano. Então, já se percebeu na contagem do tempo esses 5 anos ou 4 anos que se perdeu. E os historiadores mais atuais, os cientistas que estudam como estava as estrelas na época do nascimento de Jesus, porque então faz todo um retrocesso do céu, já hoje tem quase certeza que são 4 anos. A famosa estrela de Belém, por exemplo, não estava no ano 0, né? E o que é importante só em relação a isso? Primeiro, porque o Espiritismo vem trazer essa informação muito antes de se começar a falar sobre isso, né? E, inclusive, falavam que Chico estava meio maluco quando fez essa observação sobre a questão do calendário. E a outra é que quando a gente começa a perceber calendários e datas dentro da Bíblia, por exemplo, ou qualquer outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não existe número fechado. Porque o calendário que nós utilizamos é um calendário solar. O calendário que os judeus utilizaram é o calendário lunar. E que a gente agora mescla o calendário solar com o lunar e fica essa confusão. Porque não faz sentido, né? O calendário solar é um ciclo de 365 dias, 6 horas, 48 minutos. E o calendário lunar é esse ciclo de 7 dias, que é o ciclo da mulher, o ciclo da ovulação, o ciclo da menstruação. Esse é o calendário lunar. Então, e aí a gente tenta achar, por exemplo, e que eu quero observar em relação à data especificamente, que às vezes a gente, ao ler uma questão da Bíblia, tenta enquadrar, isso aqui é 2020, isso aqui é uma previsão. Não! Calendário é mera referência, né? Calendário, data é mera referência. Então, isso é importante só para a gente poder... Por isso que o mundo ia acabar no ano 2000 e não acabou. O mundo ia acabar. Vai acabar ainda, né? E a gente fica fazendo essas previsões, né? Às vezes fica, mas tal, aconteceu aquilo ali, não aconteceu. Assim, porque você está no outro calendário, é outro ciclo, né? A Estela levantou a mão.
Mas posso só fazer a última observação? Agora, mais importante do que isso, só para que a gente possa falar, acho que a Sandra comentou a respeito da Galileia, né? E essa questão de que se esperava, lembra que os judeus esperavam todas as... Aí voltando à questão de previsões, né? Os profetas diziam de um Messias e 99% dos judeus acreditavam que o Messias seria um novo rei Davi. Um rei revolucionário que vinha com armas para impor a força. Mas somente Isaías, capítulo 9, você vai pegar lá especificamente, ele profetizou o Messias vindo da Galileia. É o pobre, não era? Então, e que pouca gente acreditava nisso. Então, você vê aqui a genialidade de Jesus ao vir cumprir a profecia de Isaías, que não estava, que era minoritária, 1% só acreditava nisso. Por isso que o sacerdote olha para ele e fala: tá de sacanagem? Vindo da Galileia? Pô. A Estela gostaria de falar? Na verdade, eu acho que é uma pergunta meio boba, mas fiquei pensando. Quando Jesus fala do reino de Deus, quando ele usa o termo reino, e que óbvio que o pensamento dele seria que ele instalaria um reino físico, por que Jesus usa? É provocativo, então, o termo reino? Ele poderia ter usado uma outra palavra? Não sei se faz sentido essa pergunta, mas fiquei pensando assim, quando ele fala reino, ele já sabia que a reação seria, eles vão achar que é uma coisa física. Então, é óbvio que talvez pela época ele usou reino, porque seria uma forma de entender o que seria um reino, mas tem alguma coisa sobre isso que eu estou viajando? Por que Jesus usaria a palavra reino? Eu acho que Jesus usava as palavras que as pessoas entendiam na época, né? Essa era a realidade dele na época. Outro detalhe, Jesus falava em aramaico. Ontem, inclusive, nós demos um exemplo na nossa palestra, do capítulo 23, e particularmente do Evangelho segundo o Espiritismo, né, para todos nós ficarmos sintonizados, que é moral estranha. Jesus falava em aramaico. Aramaico, se você, numa palavra, ao mudar, ou numa frase, você mudar uma ou duas vogais, você muda o sentido como um todo. Então, o que acaba acontecendo é que precisamos ver, né, se a tradução, aquilo que ele falou em aramaico, que é uma língua morta já, né, e a tradução que foi feita tenha estas características. Mas também, se tiver, ele tinha que dar para o que a Sandra acabou de dizer. Ele tinha que mostrar a grandiosidade do que é estar, não é, ligado criatura a criador. Faz sentido ou não, Estela? Sim, faz sentido, mas se ele deu exemplo realmente que as pessoas entenderiam na época, eles levaram literalmente ao pé da letra, quanto que a interpretação, mesmo ele falando uma linguagem que a gente entende, a gente não entendeu, né? Porque... Esse aspecto acho que é importante que você ter levantado, né? Uma pergunta nunca é boba, uma pergunta é uma pergunta, mas há um aspecto importante. Paulo vai nos lembrar a respeito das condições de nós nos atermos à letra, né? Quando ele diz a letra mata, o espírito vivifica. Quando nós ficamos em matéria de estudo, e por isso a beleza desses nossos estudos no KSSF que estamos fazendo neste exemplo de hoje. Quando a gente fica atento só ao texto e não vamos no espírito, ou seja, não refletimos sobre ele, não vamos nos aprofundar com estudos em paralelo, aquilo que está escrito passa a ser considerado como verdade absoluta. Veja que, com todo respeito a todas as religiões, algumas delas as pessoas se apegam literalmente no texto, né? E valorizam de tal forma que ficam limitadas, porque não são criaturas limitadas, mas se limitam no texto. E aí o que está no texto acaba virando verdade para a pessoa que assim interpreta.
A realidade do próprio Novo Velho Testamento, segundo os estudiosos, e um deles fantástico que nós recomendamos, que é Pepe Rodrigues, que tem vários estudos sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, as alterações ocorridas na questão do cristianismo como catolicismo e por aí afora. É um grande estudioso desta área. Houveram várias acomodações de textos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para confirmar a condição messiânica de Jesus, como se Jesus precisasse disso, de advogado para defendê-lo, para confirmá-lo, ou qualquer outro tipo de procurador que tentasse fazer isso. Mas vale a pena, então, né, com a título de observação, nós expandirmos, como nós estamos fazendo com os nossos estudos, porque nós sabemos, né, que temos os problemas de interpretação, temos os problemas de tradução, muita coisa. Jesus não escreveu nada, aí vai por aí afora. Queria falar alguma coisinha aqui também. Falar alguma coisa? Márcio. Márcio? Posso falar? É minha vez? Eu esqueço onde que levanta a mão direito no app aqui. Eu vou dar uma dica aí. Mas me chamou a atenção nesse trecho do texto aqui, né? O quanto ainda hoje nós avançamos muito pouco moralmente. Você vê no diálogo, tirando a parte do diálogo realmente da arrogância, né? De Hanan, a gente vê que ele cita, por exemplo, mas onde é o teu reino, onde é a tua corte, onde estão as pessoas, onde está o dinheiro, né? E ainda hoje, às vezes a gente brinca, né? Pô, se Jesus viesse de novo hoje aqui na Terra, é capaz da gente crucificar de novo ele. Porque alguns valores morais nossos ainda, eu acho que é isso que está grande parte do nosso crescimento, que a gente se atentar, né? Eles ainda são fracos, porque a gente não consegue ainda se aperceber daquela pessoa que está do nosso lado, da pessoa mais humilde, o quanto a gente pode aprender com ela também. A gente ainda, às vezes, tem dificuldade de se aperceber que a solução dos nossos problemas não está nos governantes, não está nos líderes. Ela parte, que nem Jesus disse aqui, do coração de cada um de nós. Então, esse trecho do texto aqui, a gente, se fizer uma relação com hoje, eu acho que é esse lado moral que a gente tem que se atentar para procurar cada vez estar mais esclarecido, de mente aberta e procurando crescer nesse sentido. Né? Era isso. Com certeza. Tem muita razão. Será que o Ronaldo gostaria de continuar lendo? Talvez só a informação, se eu fizer rápido, eu creio que a expressão utilizada por Jesus no reino é para cumprir a profecia, porque todas as profecias anteriores falavam em reino de Deus na terra. Então, todo o Velho Testamento, ele diz assim, o Messias será o ungido que vem trazer o reino de Deus. O problema, eu acho que não está no reino de Deus, é o que nós interpretamos como o reino de Deus. Como, por exemplo, se eu falar mundo de regeneração, alguém pode pensar que vem um novo mundo. Né? Um outro planeta que vem aqui, todo mundo, como inclusive foi a pergunta feita pela repórter através de uma interpretação de Ramatiz ao Chico, né? Falando da aproximação do outro planeta. Aí o Emmanuel vira e fala assim, espera aí, se você falar isso para o Einstein, ele vai ficar doido. 2 planetas se aproximando aqui, a gente não pode fugir da ciência, né? A aproximação ela não é física, ela é energética. Então, assim, as pessoas acabam fazendo uma confusão, porque imagina se um planeta entrar no órbita do sistema solar, isso aqui vai desgringolar tudo, né? Caiu um meteoro então, assim, lá na Rússia, já foi uma confusão, imagina. Um outro planeta, bem observado. Bem observado. Então, assim, essa interpretação acho que era para cumprir a profecia, mas a interpretação que se deu, que se esperava pelo subjugo romano, é que fosse um rei como Davi. É a impressão que eu tenho. Vai lá, Ronaldo. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário.
antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galiléia distante. Daí algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos. Eu gostei dessa parte, né? Um grupo alegre de pescadores, né? A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincasse ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e dispondo inteligentemente as barcaças móveis. Deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Com essa pergunta aí deve ter caído os 2, né? André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida, e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. Mas, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Eu imagino essa cena, né? Que o Humberto de Campos tem essa facilidade de trazer todo esse cenário para a gente, né? Poeticamente é maravilhoso. Assim, você realmente, né? É muito dessas leituras espíritas, a gente entra no cenário, literalmente, né? Eu chego até a me arrepiar todo aqui. Então, esse primeiro convite, os 2 irmãos, aí, os pescadores, deve ter sido uma coisa realmente maravilhosa, né? A gente também pode olhar aqui, Ronaldo, essa chegada de Jesus. Só para observar que por que André achou que conhecia, né? A gente tem que lembrar que André, com certeza, Simão talvez, ele era seguidor de João Batista. Sim. Então por isso que ele falou, acho que eu já sei quem é esse cara. Sim, ele era seguidor do primo do cara, né? Então tinha essa correlação, né? Outro aspecto também interessante é o fato de que Jesus já os trata pelos nomes, né? A capacidade que o Espírito tem, no caso Jesus, de poder adentrar na atmosfera energética, que a gente chama de aura, tem o nome que for, da pessoa e ter as informações a respeito dessa pessoa. Casos mencionados, era já o Divaldo mencionou certa feita numa palestra, que os espíritos, né, aquela prodigiosa memória que ele tem, os espíritos colocam uma espécie de um prompter para ele ler determinadas passagens, datas e informações. Tanto é que numa das vezes o Divaldo disse que leu como Bacon e o mentor disse para ele, escuta, na Bahia não tem bacon? Ele disse, não, na Bahia tem toicinho defumado. Ou seja, ele literalmente estava lendo do jeito que estava escrito. E aquelas passagens que o Chico tinha de falar o nome da pessoa sem, na primeira oportunidade, nome, às vezes sobrenome, nome de familiares, e endereço e coisas assim típicas, né, particulares das pessoas, por vezes, num primeiro contato, nós vamos encontrar nos domínios da mediunidade aquela passagem que André Luiz descreve, que colocam uma espécie de tela fluídica na frente da médium,
né? Eu não me lembro o nome dela, porque o André Luiz usa nomes assim esquisitíssimos, mas aquela passagem daquela senhora é, na verdade, a visita que ele está fazendo no Grupo Espírita da Prece, e aquela senhora, na verdade, é o Chico. E eles colocavam uma tela fluídica onde o Chico lia as informações a respeito da pessoa ou pessoas. Então, imagine Jesus com a capacidade que tinha, né? Não precisava de tela nenhuma, era literalmente adentrar na informação, até porque eram espíritos da responsabilidade dele. Mais alguma observação? Continue aqui. Quem quer continuar a leitura? Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho, com o olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três. André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações, para mais tarde inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimento de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Olha, mas mas eu já li, eu já fiz estudos a esse respeito. É porque as pessoas têm esse conceito, né, de muitas igrejas, que Jesus ali chegou para desconhecidos e fez esse chamamento, e eles largaram tudo e foram embora. Mas eu já fiz leituras bíblicas aqui que falaram que eles brincaram juntos, tiveram conhecimento uns dos outros. Eu já fiz essa leitura, posso até trazer e jogar ali no texto depois. Então, eles não eram tão estranhos, eles podem, de repente, ter ficado aí muito tempo sem se ver e tudo, mas que eles já havia um conhecimento entre eles. Eu não sei exatamente, eu nunca vi nenhuma, até porque a gente tem Jesus com tempo no Egito, inclusive, né, e tal. Mas eu acho que eu vou fazer um merchandise do nosso grupo de quarta-feira e antecipar uma informação que a gente só ia falar na quarta-feira, mas André Luiz, em A Caminho da Luz, nos lembra, naquele tópico de quando nós recebemos os exilados de capela, né? Nós não, ele recebeu os exilados de capela, e que André Luiz, falei André Luiz? Emmanuel, desculpa. Então, Emmanuel nos relata essa passagem, né? Primeiro o seguinte: alguns poucos espíritos que não estavam no padrão vibratório de capela foram convidados a auxiliar o planeta Terra no caminho evolutivo. Ponto. É natural que eles tinham o sentimento de que não iam regressar para sua casa em muito tempo, né? Então, aquele sentimento de tristeza. Emmanuel nos conta que Jesus recebeu a cada um deles e prometeu
que estaria com eles em todo o percurso evolutivo. Então, provavelmente, esses aí e outros são os capelinos que receberam essa promessa de Jesus, e é por isso que, aí o Leon Denis nos lembra no livro dele, por isso o merchandising da obra, que diz assim, é por isso que todos os povos que antecederam Jesus tinham aquela história de que alguém ia chegar, a história é tudo meio parecida, né? Alguém ia chegar e ia salvar, ia estar com eles, estaria na Terra, porque Jesus não só prometeu que acompanharia a evolução deles, como estaria com eles fisicamente. Então essa promessa foi feita. Então quando, imagina, Jesus vira para você, é o que eu falei com a Marisa, vira para você e fala, Humberto, Ronaldo, você imagina que aquilo ali deve dar até um tremelico, né, cara? Aquilo Não ali me bota nessa história, não. Você imagina que aquilo ali... Não lembra, né? Exatamente. Deve arrepiar. Deve arrepiar. E aí, na hora, ele vai lembrar que Jesus prometeu isso para ele. Eu acho que, no meu entender, talvez, eu não conheço nenhuma parte histórica que eles estiveram juntos antes. Mas com certeza o que nos diz Emmanuel, isso daí me faz sentido. Porque, só um adendozinho, nós todos fomos crianças, tivemos amigos, né, diletos, outros mais durante o tempo de infância, mas se você com 30 anos, né, chegar alguém e dizer, Stefan, você vai ser meu discípulo, você não vai ter na hora uma lembrança agradável naquela pessoa e confiar piamente no que ele está dizendo e dizer, eu vou com você. Aí dizer logo, sim, mas eu lhe conheço de hoje. Ô, Marisa, você já convidando tanta gente, muito pouco desse pessoal fica, né? Eu gostaria de falar uma coisa, desculpa, Márcio, depois você entra aí. É que há uma explicação que foi trazida aqui numa das apostilas da Federação Espírita Brasileira sobre essa passagem, né? Por que eles aceitaram sem hesitação, né, esse convite de Jesus? Primeiro que em muitos passos no Evangelho, a gente lê, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe diz. Então, já tem essa coisa de Jesus saber o íntimo do ser humano. E a segunda coisa é que esse encontro com o Mestre e, subsequentemente, o chamamento de Jesus, faz recordar a missão que eles tinham assumido antes da experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Daí, eles atenderam imediatamente. Então, frente a frente com Cristo, os apóstolos recordam, ainda que de forma incompleta, o que deveriam realizar algo grandioso que concorreria para a harmonia do universo, porque estariam executando a vontade de Deus na categoria dos seus ministros. Isso daqui que eu estou falando pode ser encontrado, uma parte é na Gênese, de Allan Kardec, e o outro aqui está na questão 569 do Livro dos Espíritos. Era esse comentário, Márcio. Não, encaixou perfeito, Sandra, adorei o que você falou. Eu estava pensando exatamente nisso, né? Quando que Jesus nasceu para cada um de nós? Né? Quantos de nós já não o conhecemos? E se aparecesse na nossa frente hoje, sim, teríamos, talvez não aqui no corpo, materialmente, na hora você não reconhece, mas a gente precisa lembrar que a gente é espírito imortal. Quanto tempo já tivemos junto lá no nosso lar, né? Na nossa casa espiritual, ouvindo referências, histórias, ou talvez até o por que não o conhecemos, talvez, né? Então, eu acho que isso também que aconteceu, exatamente o que você leu e descreveu aí, né, com esses apóstolos, né? O espírito, talvez o corpo não, mas o espírito sim, se lembra, né? Para aqueles que Jesus já nasceu, né? Alguns relatos que a gente tem desses encontros com Jesus, como os apóstolos aí, nessa naturalidade, aquele de Minas, Eurípides, né, o encontro de Eurípides com Jesus, ele em desdobramento, ele também não se surpreende assim, ai meu Deus, é Jesus, socorro, o que é que eu faço? Eu acho que é uma coisa assim, qualquer encontro que a gente tenha com Jesus, consciente ou inconsciente, ele é sublime acima de tudo, porque é o Espírito que está conosco desde sempre.
né? Desde que somos, né, aqui criados. Mas posso dar uma partezinha também? Eu levantei a mãozinha, mas acho que ninguém viu aí. Não, eu vi, eu estava só esperando concluir. Pode falar. Não, na verdade, assim, eu não me lembro. Cortou o som, Claudinha. Você ficou sem microfone. Desculpa. No livro Céus da Galha, do Bacelli, ele passa em 3 épocas diferentes, né? E mostra toda a preparação de todos eles que estarão envolvidos como apóstolos de Jesus e tudo mais. Então, é uma ligação assim, que podia não ser ali de conhecimento, mas como o Márcio falou, né, aquele conhecimento espiritual que vem de outras encarnações. E nesse livro Céus da Galha, ele mostra 3 épocas totalmente diferentes, onde todos estavam convivendo juntos realmente para essa época onde Jesus estaria voltando para ser aí formar o seu reino aí, né? Sem dúvida, é uma pleide de espíritos que já veio fazendo essa preparação. Acho que só uma ponta, só para não tomar muito mais tempo, aquilo que a Sandra leu, não confundir os ministros que tomariam a sua função de ministros na Terra com os ministros que são relatados que vieram com Jesus na formação do planeta, né? Os apóstolos todos eram seres humanos como nós, com defeitos, com qualidades, né? Que vieram se burilando. Eles não chegaram na Terra puros como ministros de Jesus, tal qual alguns que a gente já tem, Zoroastro, Sócrates e outros que são relatados aí para a gente na literatura espírita, né? Só para a gente pontuar isso, que acho que talvez seja importante, né? Mas, a Estela. Me deu uma esperança aqui legal, assim, dessa história do reino, porque com tudo isso que a gente já descobriu desses apóstolos, fruto desse arrepio, esse sentimento todo, a primeira pergunta que eles fazem é assim, um reino aqui em Cafarnaum, né? Assim, aí fiquei pensando, nossa, com tudo isso que eles já tinham neles, a pergunta foi, não consegui, essa pergunta que eu falei do reino, né? Como que Jesus utilizou o reino? Quando ele fala aquilo, já podia ter dado um insight assim, não, entendi, o reino não é desse mundo. Não, eles estão tão ainda nesse é tão a mostrar como a gente como eles são igual a gente, assim, ainda não, por mais que eles tivessem contato, que eles estavam preparados, que Jesus já sabia, a primeira pergunta mais simples era essa, né? Mas o reino aqui em Cafarnaum, como assim? Não tô entendendo. Mas aí eu relembro que o Humberto observou de maneira brilhante na quarta-feira, mais um merchandising, né? Lembrando o quanto que a encarnação nos desliga das nossas potencialidades do espírito, né? Mas eu não resumo, né? Porque o Humberto falou muito mais e de maneira mais brilhante do que isso. Continue. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si de etéreos ridiculizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: "Que fazes tu, Levi?" O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: "Recolhe os impostos do povo, devidos a Herodes." "Queres vir comigo para recolher os bens do céu?" perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: "Senhor, estou pronto." "Então vamos", disse Jesus, abraçando. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição
de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Algum comentário? Sandra, você continua? Sim. Alguém está querendo falar? Não, só queria comentar aqui que quando Jesus chega para Levi e fala, que fazes, Levi? Então, Jesus não pediu o currículo, né, de Levi. Ele podia ter dado qualquer resposta, né? Mas ele deu a resposta certa, né? Ele aceitou de pronto e falou, não, eu estou pronto, né? Que é isso e que é esperado de nós, né? Aceitar o chamamento de Jesus. E aí, Sandra, que os apóstolos, durante esse contato com Jesus, desses 3 anos, eles não são pessoas perfeitas, né? Vacilam e muito. Mas todos eles, Mateus, Pedro, todos. Mas na hora H de atender ao compromisso, como a lembrança vem, é a ordem lá de cima. Bora, rapaz, vai lembrar sim. Não é uma coisa só deles, espontaneamente, não. Vem o catiripapo. Tem que ter o catiripapo, senão a gente não vai. Vai, Sandrinha, continue. Posso fazer aqui só uma Sandrinha quer fazer. Sabe o que me chama muita atenção em todo esse texto? É a simplicidade. A simplicidade do falar de Jesus. Então, assim, o pedido sempre foi muito simples. Não tem nenhuma estratégia. Só tem um amigo olhando para o outro assim, vem comigo. De uma forma muito simples. E a simplicidade com que eles também respondem a isso. E muitas vezes eu me vejo olhando esse texto, o quanto que a gente cria, né? Artimanhas, formas, jeito, e não tem. É simples. É fácil. É que a gente precisa aprender, porque vem de dentro. Vem do sentimento. Agora, Sandra, uma coisa que eu vi no Espiritismo, essa simplicidade no chamamento. Então, quando você é chamado para qualquer trabalho em uma casa espírita, ninguém diz assim, venha trabalhar, porque aí você vai realmente realizar tudo que você veio aqui buscar. Não existe isso. Mas você sabe que nós pensamos que sim. A gente se ouve dizendo, olha, eu vou aceitar esse convite de prestar essa ajuda, porque, Deus vai ver que eu sou, sabe? Nós sempre tem uma barganha. Não é? A gente, porque viemos de religiões assim, que prometiam o céu para você, o marketing. Como o Espiritismo não tem, pelo contrário. Olha, quanto mais você se esfola, trabalha, aprende, realiza, mais você se sente melhor. Não diz que vai ganhar o reino dos céus, se sente melhor como espírito. Né? Como eles se sentiam só de dizer sim, eu vou, sem nem titubear. Ao contrário, né? A promessa do Espiritismo é igual a de Jesus. Ó, vem trabalhar com a gente que você vai sofrer. Tua vida estava boa até agora, mas vai piorar. É como o Espírito de verdade disse a Kardec. Olha, você passa, vai ser bom, mas vai acontecer isso e pode acontecer essas coisas. Só as penúrias, hora nenhuma disse. Olha, você vai ficar mais saudável. Sua conta bancária vai ficar sempre equilibrada. É difícil entender que tem microfone. É a dor. E como se aquela dor fosse o nosso prêmio. Sabe? E você suportar aquilo, olha, Helena. Nem tanto ele já vai falar sobre isso. Quer dizer, suportar as dores da encarnação é o prêmio da pessoa que serve. Recompensa. Eu tenho uma pergunta aqui. É uma curiosidade. Muitos trocaram um nome para o latino, né? Por exemplo, Levi trocou para Mateus. Te abro de novo, porque eu fechei que estava dando like. Eu tenho uma curiosidade, porque a maioria trocou os nomes. Por exemplo, Levi passou a ser Mateus, Simão passou a ser Pedro, Saulo, Paulo, Gesiel, Estevão.
Então, por que o motivo deles trocarem o nome? Sair do judaísmo para entrar... Se bem que nós já passamos da hora, mas se alguém poder... Alguém sabe responder isso? Eu acho que Simão já era Pedro, né? Ele já era Simão Pedro e ele era Cefas também, né? Isso, ele não era Pedro. Mas essa latinização dos nomes, eu acho que foi depois. Eu acho que é a minha opinião. Na hora da tradução do Evangelho, eu acho. Não, mas Gesiel sim, mas Paulo também, né? Mas Saulo tem uma razão de ter trocado, né? Mas assim, historicamente, acho que não sei se alguém sabe dessa. O que eu tenho de informação a respeito é porque eles era a questão da renovação que a gente tem alguma fala. informação? A questão relativa à mudança de nome, pelo que eu tenho de informação, ela se dá, se não me engano, essa informação está no Paulo e Estevão. Ela se dá como nós utilizamos a questão da reforma íntima. Era a mudança da condição anterior para a nova. Algo simbólico como o batismo, não é batismo de água, né? Mas dessa transformação, dessa substituição de hábitos. Então, a substituição daquele homem velho, ou ser humano velho, né, para o ser humano novo. E aí se fazia a configuração do nome. Por isso que você tem gritantemente no caso de Gesiel, né, que vira Estevão. Paulo para Saulo, e assim sucessivamente. Na Igreja Católica também, as freiras e os padres trocavam de nome. Verdade. Significa um novo comprometimento consigo mesmo, na condição do novo ser humano, que é a nossa proposta de reforma íntima. Mas a impressão que eu tenho também no caso específico de Gesiel e de Paulo, né? Gesiel, ele ia continuar sendo meio perseguido, porque ele estava saindo das galeras, aí foi libertado pelo aquele senador, né? E aí, eu sei, mas mas Ailton, é característica isso dos cristãos. Então você vê que não é, por exemplo, Paulo e Saulo não mudava nada se fosse só pelo aspecto da perseguição em si. Então, faz sentido a informação que a gente tem sobre as questões dos cristãos em si, né?